Shalom, minha gente. Nesta apresentação falarei sobre a Rainha Isabel, a Católica. Foi rainha de Castélia, juntamente com Fernando de Aragão. Mas primeiro, roda a vinheta. Isabel a Católica, ou Isabel I. Nasceu em Madrigal de Las Altas Torres no dia 22 de abril de 1451. Medina del Campo foi o local do seu falecimento em 26 de novembro de 1504. Ela foi apelidada de Isabel a Católica. Foi a rainha de Castela e Leão de 1474 até 1504, o ano da sua morte. Rainha consorte de Aragão, imperatriz titular do Império Bizantino, e ela também se casou com o rei, príncipe Fernando de Aragão. A princesa Isabel de Castela, filha de João II de Castela e de sua segunda esposa, Isabel de Portugal, já citei aqui o local onde ela nasceu, né? Não se sabe ao certo se foi exatamente em Madrigal de Las Altas Torres, no Castelo, ou numa quinta-feira. Muitos livros de história vão apontar essas datas aí. Mas isso não vem ao caso, tá? O local onde ela nasceu, Madrigal, era na altura uma pequena vila movimentada onde sua mãe, Isabel de Aves, residia ocasionalmente. Foi de sua mãe que ela recebeu o nome Isabel, que na altura ainda não era muito usado na Espanha, tá? 2 anos depois, em Tordesilhas, nasceu seu irmão Afonso. Anteriormente, fruto do matrimônio entre João II de Castela e Maria de Aragão, e portanto irmão paterno de Isabel, tinha nascido também Henrique. O Afonso é materno e paterno, e o Henrique só paterno. O Henrique IV, o Impotente, que se tornou rei de Castela. Após a morte do seu pai, em 1454, Isabel vai se retirar com sua mãe e seu irmão para Arévolo, onde ela vai assistir aos ataques de loucura da sua mãe, que já ficou louca. Foi uma época que Isabel enfrentou muitas dificuldades, inclusive econômicas. Embora o seu pai tivesse deixado aí à disposição importantes recursos financeiros do seu testamento a favor da sua mãe, o Henrique IV não cumpriu o testamento. Diante dessa adversidade, o que Isabel vai fazer? Ela vai se fortalecer com leituras evangélicas e livros religiosos. E também a amizade com Santa Beatriz da Silva ajudou bastante nas suas convicções religiosas. Mais tarde, já a rainha Isabel ajudou a fundar a Ordem da Imaculada Conceição e ofereceu-lhe os palácios de Galiano na cidade de Toledo. Outras pessoas foram importantes na vida de Isabel, como o Gutierre de Cárdenas e sua esposa Teresa Henriques e Gonçalo Chacón, tá? Em 1461, Isabel e seu irmão Afonso eles vão se mudar para Segóvia, que é o lugar onde se encontrava a corte. Estava mais próximo aí do nascimento da filha dos reis, Dona Joana de Castelo. Logo que a Dona Joana, esposa de Henrique IV, teve a criança, ela foi apelidada de Beltraneira, porque, segundo os boatos da época, Dona Joana de Portugal teria tido um caso com Beltrán de la Cueva.
Então, os nobres, ansiosos para tomar o poder e manipular quem estivesse reinando, apoiou o irmão dela, Afonso, que na altura, aos 12 anos de idade, passou a ir contra o reinado do seu meio-irmão Henrique IV, né, exibindo-o na farsa de Ávila, em 1468. Só que seu irmão também morreu, provavelmente envenenado. Tá? Apesar das pressões da nobreza castelhana para que Isabel rompesse com Henrique IV e se proclamasse rainha, enquanto Henrique IV estava vivo, ela não quis fazer isso. Ela, pelo contrário, ela só aceitaria o título de rainha após a morte do seu irmão. Mas fez com que o Henrique IV concedesse para ela o título de princesa das Astúrias, numa cerimônia muito discutida que aconteceu nos Touros de Guisando, em 1468, conhecido como a Concórdia de Guisando. Disse que Dom Andrés de Cabreira, tesoureiro real, disse ao rei: ó, a virtude, as modéstias desta infanta obriga-nos a esperar que não terá mais vontade do que a vossa, nem alimentará a ambição dos grandes, pois se não tivesse recusado o título de rainha que lhe ofereceram, contentando-se com o de princesa, que, a seu ver, lhe pertence. Então Isabel tornou-se a herdeira da coroa, à frente da sua sobrinha e afilhada Joana, tá, a ocupar o trono de Castélia. Neste contexto aí, Isabel passa então a residir em Ocanha, uma vila que pertencia a Dom Juan Pacheco, Marquês de Vilhena. O rei inicia então contatos diplomáticos para fazer o casamento dela com uma pessoa da linhagem real europeia. Depois disso, 3 anos depois, ela estava já comprometida. Ela estava comprometida depois, desde os 3 anos de idade, ela já estava comprometida com Fernando, filho de Dom João II de Aragão. Só que o Henrique IV acabou com esse acordo aí 6 anos depois e comprometeu sua irmã com Carlos, príncipe de Viana. O casamento não chegou a realizar-se porque o João II de Aragão fez uma oposição ferrenha. Também foram inúteis as tentativas de Henrique IV de tentar casar sua irmã com Afonso V de Portugal, primo e segundo grau de Isabel, porque ele era quase 20 anos mais velho do que ela. Ele até conseguiu reuni-los no mosteiro de Guadalupe, mas Isabel recusou de imediato. Mais tarde, quando ela tinha 16 anos, ficou comprometido com Pedro de Giron, mestre de Calatrava, irmão de Dom Juan Pacheco. Diz que Isabel rogou aos céus para que esse casamento não fosse realizado com esse homem, né, Pedro Giron, que na época tinha idade de 43 anos. Só que antes de que ocorresse o casamento, o Dom Pedro morreu-se de apendicite durante sua viagem para encontrar-se com a própria Isabel. Em 1468, ela vai ser proclamada princesa das Astúrias, através da concórdia dos Touros de Guisando, revogando assim a anterior decisão do Henrique IV em oferecer esse título à sua filha, Joana. Depois da cerimônia, Isabel passou a viver em Ocanha, tendo aí contato com a corte. Ela fez a pedido do seu próprio Henrique IV, que voltou a sugerir aí um casamento entre ela e o Afonso V, né? E ela não aceitou. Quando Isabel recusou-se a proposta de casar com o rei português, o Henrique IV tentou então entregá-la a Carlos Duque de Berry, irmão do Luís XI da França. Só que ela voltou a recusar, não casou, não aceitou o casamento. Tá? Bom, o rei João II de Aragão tratava de negociar em segredo com Isabel o casamento dela com seu filho Fernando de Aragão. Isabel e seus conselheiros consideravam que ele era o melhor candidato para ser seu esposo, mas havia sim um impedimento legal, pois os dois eram primos em segundo grau.
Os seus avós, Fernando de Aragão e Fernando I de Aragão e Henrique III de Castela, eram irmãos. Por isso precisavam de uma bula papal para que o casamento fosse oficialmente aceito pela cristandade. Mesmo pedindo ao Papa, né, ele não concedeu essa bula de imediato, né, mas ele não viu assim sendo uma união, não viu descontentamento, não se sentiu descontente com essa união. Pelo contrário, até via boas oportunidades, uma vez que Isabel estava comprometida em querer expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Ela ficou em dúvida com relação ao seu casamento com Fernando. Ela só aceitou porque pouco antes foi apresentada uma bula que foi dada ao Fernando de que ele poderia casar com alguém da sua parentesco aí até a terceira linhagem. E aí ela aceitou. Daí se casou com o João, com o Fernando. O Fernando atravessou toda a Castela em segredo, disfarçado de moço de mulas, de comerciantes e conseguiu contrair núpcias com Isabel no Palácio de los Viveiros em Valladolid. Então Fernando, rei da Sicília e príncipe de Gerona, se casa com Isabel. O matrimônio dela custou um confronto com seu irmão, que chegou a paralisar a bula papal de dispensa por parentesco. Mas depois da mediação do arcebispo de Toledo, o Alonso Carrilho, o Papa Sisto IV acabou com as dúvidas em relação à legalidade canônica dessa união através da Bula de Simancas, que dispensava os príncipes Isabel e Fernando de sua consanguinidade. Então Isabel, quando chegou ao poder, ela chegou ao poder depois da Guerra de Sucessão Castelhana, que ocorreu entre 1475 e 1479. Ela enfrentou os partidários da sua sobrinha Joana e ela obteve vitória. E com isso, em 1474, ela se proclama rainha, tá? Em Segóvia, usando como base o Tratado dos Touros de Guisando. A fortaleza de Segóvia, ela vai se dirigir até a igreja de São Miguel e junto à Praça Maior, depois de jurar por Deus, pela cruz e pelos evangelhos, que seria obedientes aos mandamentos da Santa Igreja Católica, e que ela jurou lealdade. A partir desse momento, a ela foi imposta uma tarefa de garantir a segurança nas estradas e nas aldeias, dado que nos anos de guerra tinham favorecido atos de pilhagem e delinquência. Para isso, ela criou a Santa Irmandade, que foi eficaz e um bom instrumento de justiça. Isabel foi uma mulher de um caráter grande, de uma convicção grande. Era uma mulher que tinha muita vontade própria. Foi uma mãe severa na educação dos seus filhos, mas ao mesmo tempo conseguiu ser boa mãe e carinhosa. Sempre nas campanhas militares, os filhos estavam juntos com ela, tá? Assim, na retaguarda, porque na frente iam os guerreiros. Bom, num desses os reis, né, Fernando e Isabel, instalou a sua corte em Segóvia, seria o local aí central da sua administração, ok? Bom, um outro aspecto contraditório aí no reinado de Isabel foi a sua proximidade com Andrés Cabrera, que era de origem judaica e que, como a Espanha vivia intrigas raciais, né? Castela tinha intrigas raciais, o Cabrera foi acusado de querer aproveitar-se da confiança de Isabel. Então, essa desconfiança vai trazer um tumulto. O tumulto transformou-se num montim. Quando
provocadores disfarçados de camponeses passaram a atacar o alcaide Andrés Cabreira. Então, nesse contexto aí, a rainha estava com o cardeal Mendonça. Quando soube da intriga, ela nem teria condições nem guarda suficiente para enfrentar esse motim. Mas ela foi até, cavalgou aí 60 quilômetros até Segóvia, entrou na cidade, ninguém a deteu, né? Recusou o conselho das pessoas para que ela não entrasse na fortaleza. Ela entrou na fortaleza, deixou as portas abertas para que as pessoas pudessem chegar até ela e fazer as suas queixas. Ao ouvir as queixas desse povo, ela então é, decidiu manter no cargo o Andrés Cabreira, e o povo de Segóvia ouviu o ressentimento, as queixas, modificou, manteve o Andrés Cabreira, e o povo de Segóvia, então, foi conquistado pela sensibilidade da rainha e passou a ser fiel e leal a ela. No período das campanhas, quando tinha as campanhas militares, Fernando e a rainha sempre o acompanhavam. Lógico que na retaguarda, tá? Com os seus filhos. Numa dessas batalhas aí, o rei Fernando, né, eles estavam batalhando contra Granada, contra os muçulmanos. O Fernando pede para que Isabel se apresentasse, todo mundo pudesse vê-lo. Então ela vai nas tropas, né, todo mundo vê com suas damas, e motivou. Só a companhia dela motivou imediatamente as tropas castelhanas, as tropas cristãs, que passou a atacar Granada até que o rei, né, o emir de Granada fosse destituído. Também ela vai apoiar o Cristóvão Colombo, né, apesar de ter o Colombo sofrer muitas críticas, né, da corte, de pessoas da ciência, de conhecimento científico. Diz que ela tem uma lenda que ela vendeu suas próprias joias para financiar essa viagem. Só que isso é uma mentira, né? Na realidade, a viagem de Colombo foi financiada por mercadores, comerciantes de Castela. Bom, durante o reinado com Fernando, ela fez aí, houve alguns acontecimentos de grande transcendência para o futuro do reino, como o estabelecimento da Santa Inquisição, liderada pelo Torquemada, criação da Santa Irmandade, a incorporação do Reino de Granada, como unificação não só territorial, mas também religiosa. Granada, que era muçulmana, passou a ser uma Granada católica. E assim, ela expulsou os judeus que não se convertessem ao cristianismo, e também depois, mais tarde expulsou também os muçulmanos que não aderiram ao cristianismo. Bom, depois que foi descoberta a América, em 1492, por Cristóvão Colombo, deu-se início, então, um processo de evangelização dos indígenas nativos. E ela confiou essa evangelização aos monges paulinos húngaros, que viajaram para essas novas terras que o Colombo estava afirmando ser a Índia, mas era a América. Então, aconselhada aí por monges, ela, então, Isabel, vai assinar o Tratado de Tordesilhas com Portugal, em 1494. Um tratado com objetivos modestos, tá? Só falava de zonas de navegação com portugueses, de pesca, tá? Ainda não se sabia da importância do descobrimento que o Cristóvão Colombo havia feito. Só posteriormente que se descobriu que não era a Índia ou só uma ilha, mas era todo um continente, um imenso continente, aí até maior do que a própria Europa. Daí a coroa de Castela e Aragão passou a disputar então esses territórios com Portugal, tá? Bom,
Outra pessoa de importância na vida de Isabel foi o Gonzalo Fernandes de Córdoba. Ele participou da conquista de Granada e também ele fez as guerras na Itália. Os acontecimentos movidos tanto por interesse político como religioso foram muito importantes, mudar por completo o que até então tinha sido uma parte da península dividida em vários reinos. Então a península tinha, no final das contas, a mesma divisão da época romana, e foi por isso que os reis católicos nunca usaram o título de reis da Espanha. Mudaram, Isabel e Fernando conseguiram mudar o rumo da história, né? Tirou aquele período feudal do território todo fragmentado, unificou isso aí. Lógico que Aragão e Castelo não se uniu na época de vida deles, Isabel e Fernando. Esse sonho vai ser concretizado quando sobe ao trono o neto de Isabel, Carlos I, filho da Joana a Louca, tá? Assim, a Isabel, ela teve muitos sofrimento familiar. O seu filho mais velho morreu. Quando ele morreu, sua esposa estava grávida. O filho que ele deixou, né, que iria ser herdeiro, morreu também, tá? Como também o neto dela, o filho do Afonso, o filho do primogênito, que era o Miguel, também morreu. A sua filha ficou louca, Joana, né, porque ela era muito apaixonada pelo Felipe I de Castélia, né? Então, assim, os sofrimentos levaram a Isabel a ter uma depressão profunda. Isso fez com que ela se vestisse de luto até o fim da sua vida. Então, era uma mulher de uma espiritualidade profunda, tá? Muito profunda. Quando o seu filho morreu, ela falou assim: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o seu nome. Mais no final da sua vida, ela adoece de cancro do útero e ela fica acamada, e ainda lá no leito, consciente, ela já nem pede mais para que rezem pela sua vida, mas sim pela sua alma. E ela pediu a extrema unção ainda em vida e o Santíssimo Sacramento. Tá? Isso aconteceu no Palácio Real de Medina del Campo. Então, ela foi enterrada inicialmente no Mosteiro de São Francisco, de Alhambra, no dia 18 de dezembro de 1504. Foi uma sepultura simples, né? Pouco depois, os seus netos, seus restos mortais, não, né, juntamente com o seu esposo Fernando Católico, foram transferidos para a Capela Real de Granada, onde se encontra até hoje. A sua filha Joana I e o marido dela, Felipe I de Castelo, também estão enterrados neste local. Neste local também que foi enterrado seu neto Miguel, filho do rei Manuel I de Portugal. Faleceu pouco antes de completar 2 anos de idade a mãe dele, a infanta Isabel, filha mais velha dos reis católicos. No Museu da Capela Real, lá você vai encontrar, né, quem for a Granada, pode fazer essa visita de turismo, vai encontrar lá a coroa e o cedro da rainha até os dias de hoje. Tá? Então, esse vídeo foi para falar sobre a história de Isabel a Católica. Esse era o nosso objetivo e até o próximo vídeo.